Quem está feliz com Jesus? Olhe para cá, olhe para o seu pastor. Deixa eu falar algo para você. Queria pedir a você, se você puder, fecha aí a apuração. Fecha a apuração. Isso vai desconcentrar você. Eu não estou com a apuração ligada aqui. A única coisa que tem aqui é o cronômetro para dizer que meu tempo acabou. Deixa eu falar, olha para cá, morada. Tudo que a igreja brasileira podia fazer, não só a morada, a gente fez. Nós jejuamos, nós oramos, nós conversamos com pessoas que não tinham um entendimento para que elas pudessem ter. Eu acredito que você não entrou em brigas, amém? Por várias vezes pessoas entraram no meu Instagram para me xingar, para falar coisas horríveis. Eu só bloqueava. Não entrei em nenhuma discussão. Ninguém é obrigado a me seguir, sim ou não? E ninguém é obrigado a ser minha ovelha. Tem tanta igreja aí que os pastores são bem imparciais. O pastor não fala nada porque não quer agradar todo mundo. Então tem tanta igreja boa aí, irmão. Não sei se você considera boa. Eu não congregaria. Mas bora acalmar o nosso coração agora. Amém? Fecha aí a apuração. Tá? Se você pudesse, se você conseguir, às vezes a ansiedade é maior, né? Você fica à vontade, tá? É um pedido só meu, para que você não perca a concentração. Porque tudo que a gente podia fazer, irmão, a gente fez, agora é com Deus. E assim, nós oramos para que Deus nos livre, sim ou não? Mas se Ele quiser que a gente enfrente tudo isso? Você já pensou sobre isso? Eu sei que Deus tem promessas para o Brasil, mas será se de repente Ele não quer que a gente passe por esse tempo antes da promessa se cumprir? Não sei. Eu confesso, irmão, que Deus está um silêncio comigo. Não sei se com você Ele falou alguma coisa, mas comigo Ele está um silêncio. E vocês sabem que eu escuto Deus. Mas Deus está um silêncio total comigo. Então, acalma teu coração. Já sai a apuração. E vamos ver qual é a vontade de Deus para o Brasil. Porque o que a gente podia fazer, a gente já fez. Oramos mais uma vez aqui no culto. Profetizamos. Então está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Amém? Amém? Amém. Ficou preocupado? Está nas mãos dele, irmãos. Diga assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o que acontecer vai ser a vontade dele. Porque uma coisa eu estou feliz: a igreja brasileira não se isentou. A igreja brasileira, não, o resultado não foi aquilo que a gente esperava, mas a igreja brasileira não recuou. Então se o resultado por acaso for aquilo que a gente não espera, a gente não pode dizer foi culpa da igreja, porque a igreja se levantou. Então, fizemos tudo, agora é Deus. Amém? Amém? Então diga assim: Deus, a minha esperança, a minha confiança está em Ti. A minha oração é para que o Senhor nos livre e nos dê o governo do justo. Todavia, eu estou aqui para viver a Tua vontade. Então, eu decido acalmar o meu coração. Você pode dizer amém? Pode aplaudir a Jesus? Meus amores, nós estamos em uma série. Está estranho. Eu confesso que está estranho aqui em cima o som para mim. Nós estamos em uma série de mensagens que nós estamos chamando de cultos 9+1. E hoje é a parte 3 dessa série. E eu decidi dar um tema. Eu sei que já existe o tema da série, cultos 9+1. Mas eu decidi dar um tema para essa noite. E é uma única palavra. Diga avivamento. Mais uma vez. Mais uma vez. Quarta vez.
Mais forte. Mais uma vez. Fala isso para 3 pessoas pertinho de você. A palavra que eu vou pregar para vocês, ela não é totalmente minha, mas Deus colocou muita coisa no meu coração. Então vamos para Atos capítulo 8, versículo 26, por favor. Vai orando em línguas aí, tá, irmão? É o que você pode fazer ainda, é orar em línguas. Vai orando em línguas. Fica ligado na mensagem. Deus vai falar com você. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O anjo falou com quem, meus amores? Tem alguém comigo aqui? O anjo falou com quem? Vamos lá, irmão. O anjo falou com quem? O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Então no caminho ele encontrou o ministro da economia da Etiópia. E aí o texto continua dizendo que ele era um eunuco, tá? Eu não vou parar para explicar para você sobre isso. Depois você pode pesquisar o que é um eunuco. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, sentado aonde, meus amores? Sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. O Espírito disse para Filipe fazer o quê? E acompanha, não só se aproximar, mas também acompanhar. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Só até aqui. Coloque a mão assim no local do seu entendimento. Diga: Deus, eu oro para que eu entenda tudo que vai ser pregado pelo meu pastor. Porque eu não quero somente ouvir a palavra, eu quero praticar a tua palavra. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Não sei você, irmão, mas meu coração está se enchendo de paz. Amém? Alguém mais está tendo esse sentimento aqui? Vamos lá. Paz em meio à guerra, né? Eu quero começar falando para você. Interessante isso. Que o momento que esta igreja aqui, a igreja desse texto, estava vivendo, era um momento de muita perseguição. Era um momento de quê, meus amores? E quem perseguia a igreja era o Império Romano. E como em qualquer momento de perseguição, essa igreja, ela fez como se faz em qualquer momento de perseguição à igreja. Essa igreja desenvolveu estratégias para viver com o mínimo de segurança possível. Nesse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, é relatado que logo após a conversão de Saulo ou Paulo, ele vai a uma casa, e nessa casa tinha um pequeno grupo, uma igreja no lar, uma célula. E como as pessoas
que estavam nessa casa ainda tinham dúvida sobre a genuína, verdadeira conversão de Paulo, antes deles permitirem que Paulo adentrasse a casa, antes deles dizerem que aquela casa era uma célula, era um pequeno grupo, eles fazem várias perguntas a Paulo. Por que eles fazem isso? Porque essa era uma das estratégias naquele tempo de perseguição. Quando alguém que não era conhecido chegava em um lugar que tinha culto, ou um lugar que tinha uma célula, um pequeno grupo, antes deles permitirem que essa pessoa entrasse, ou dizerem que ali era um lugar de culto, era uma reunião de crentes, eles faziam várias perguntas àquela pessoa. Então, nessa época, a igreja ela havia adotado vários procedimentos de segurança por conta da perseguição que eles estavam passando. Uma outra estratégia de segurança que a igreja adotou nessa época é que sempre que eles avistassem uma carruagem do Império Romano, eles tinham que se afastar ou se esconder dessa carruagem. Por que eles faziam isso? Porque uma igreja que estava sendo perseguida pelo próprio Império Romano, não era prudente estar perto de uma carruagem do Império Romano. Muito menos dizer para quem estava naquela carruagem que eles eram cristãos. Agora, a Bíblia também diz que durante todo esse período de perseguição, essa mesma igreja crescia e multiplicava-se. Falar para quem está ao teu lado, diga assim: na perseguição, a igreja não parou. A Bíblia diz que no tempo de perseguição, foi o tempo que essa igreja mais cresceu. Mas ela não somente cresceu, ela multiplicou. Então, olha aqui para mim e fala para mim, o que é maior? Você ter 10 pessoas no seu lar e crescer mais 3, e assim você ficar com 13 pessoas, ou você ter 10 pessoas no teu lar e multiplicar 3 vezes mais, e assim você ter 30 pessoas. O que é maior? Crescer ou multiplicar? Não, melhor, o que é maior? Crescer ou multiplicar? Então, a Bíblia diz que mesmo diante de tão grande perseguição, eles cresciam, mas não só cresciam, eles multiplicavam e multiplicavam e multiplicavam e multiplicavam em tempo de perseguição. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Então olha para mim aqui, eu quero dizer algo para você, é o que vai acontecer na morada nesses dias. Nós não vamos só crescer, nós vamos multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar, porque Deus tem uma palavra para nós. Igreja Morada, mais uma vez, quer que eu disse? Não, melhora, quer que eu disse? Mais uma vez, Dalila e eu estamos em São Paulo, no Famintos por Deus de número 100, aniversário também do nosso paizão Judá Bertelli. E mais uma vez, várias pessoas chegaram para mim, também para a pastora, e entregaram palavras de conhecimento, que chegou o tempo dessa igreja explodir em crescimento. Várias pessoas, algumas foram muito cirúrgicas, ao dizer que foram anos e anos e anos que a gente ficou apreensivo porque não cresceu. Mas chegou o tempo de nós experimentarmos um avivamento e um crescimento. Então, eu quero dizer para você que como essa igreja aqui, ela crescia e multiplicava, Deus está para fazer isso na Igreja Morada. Nós vamos crescer e multiplicar. Quem crê nisso? Eu recebi palavras, irmãos, para eu corrigir a rota. Deus falou para mim que Ele não quer dar somente os 5 bairros que nós temos orado. Deus quer nos dar uma grande parte dessa cidade.
Então, meus amores, essa igreja aqui em Atos, ela crescia e multiplicava. E ela se multiplicava porque as ovelhas dessa igreja, os líderes dessa igreja, começaram a se espalhar por toda aquela região, abrindo pequenos grupos, abrindo células, evangelizando toda aquela região. Em Atos capítulo 2, fala que o fogo do Espírito Santo veio sobre essa igreja. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de ir para o céu, reúne os 120 e fala: não saiam de Jerusalém até vocês serem revestidos do poder. E você conhece a história bíblica, a história da igreja. No capítulo 2 fala que o poder veio sobre eles. Agora, deixa eu começar a entrar no tema da mensagem, que é avivamento. Deixa eu falar para você algo sobre avivamento. Os líderes da nossa igreja, os líderes em treinamento aqui da morada, eles já vêm há semanas orando comigo e a pastora, jejuando comigo e com a pastora, e vamos ficar assim até o mês de dezembro, pedindo a Deus por um avivamento para a morada. Então, entenda algo: avivamento não é quando o fogo desce, avivamento é quando o fogo se espalha. Eu quero que você entenda isso, e durante a pregação eu vou te explicar o que é esse fogo se espalhar. Fala isso para duas pessoas: avivamento não é quando o fogo desce, é quando o fogo se espalha. Fala isso para duas pessoas aí perto de você, vai. Fala aí para alguém. Você que está no YouTube comigo, escreve aí no YouTube: avivamento não é quando o fogo desce, é quando o fogo se espalha. Escreve aí no chat. Escuta, eu estava te dizendo que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, antes deles começarem a igreja. Estavam só 120 reunidos em um lugar, e veio o Espírito Santo, veio o poder. Eles foram batizados e começaram a orar em línguas. Agora, por que isso aconteceu? Fica comigo, ei. Fica comigo, queria pedir para a gente se acalmar e parar de andar na igreja, por favor. Por que isso aconteceu? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Porque eles estavam reunidos em oração. Por quê? Eles estavam o quê? Reunidos em oração. Agora escuta. Mas foi a perseguição que eles começaram a sofrer que fez com que esse fogo se espalhasse por toda aquela região. Entenda uma coisa: quando o fogo desce, isso é receber poder. Agora, quando o fogo se espalha, isso é início de avivamento. Fala comigo: quando o fogo desce, isso é receber poder. Mas quando o fogo se espalha, isso é início de avivamento. Então entenda uma coisa: a Bíblia diz que João Batista estava batizando no deserto, e ele falou assim, que quando ele viu Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou: eu estou batizando com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então escuta, entende isso. Quando o fogo desce, o fogo do Espírito Santo, você está recebendo o poder de Deus. Mas é somente quando ele se espalha por uma localidade, por uma região, tocando pessoas, transformando pessoas, mudando a história de pessoas, é aí sim que um avivamento está começando. Após a morte de Estevão, diga Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele foi apedrejado em praça pública, vivo até a morte. Então, após a morte de Estevão, desse cristão, primeiro mártir da história da igreja, a perseguição só aumentou. Parece que foi assim, quando eles viram que mataram um e não aconteceu muita coisa, a igreja não, tipo assim, não entrou na justiça. Eles falam assim: eles não fazem muita coisa. E aí então a perseguição só aumenta. A perseguição só aumentou aos cristãos. Agora entenda: a igreja não entrou na justiça,
Mas foi por conta da perseguição que a igreja começou a se espalhar. Eu estou te dizendo que quando o fogo desce, isso é receber poder. Mas quando o fogo se espalha, isso é início de avivamento. Então foi por conta da perseguição que a igreja saiu das quatro paredes. Tem alguém comigo aqui? Não, vou repetir. Foi por conta da perseguição que a igreja saiu das quatro paredes. Foi por conta da perseguição que aquele crente que escolhia um domingo para aparecer no culto começou a vir todo o culto e ainda ganhar pessoas. Não tem alguém entendendo o que eu estou pregando, irmão? Fala para quem está ao seu lado. Diga assim: tem gente que acha que a perseguição não é de Deus. Diga assim, fala para outra pessoa: mas foi a perseguição que acordou muito crente que estava dormindo. Uma coisa, antes da morte de Estevão, eles gostavam de ficar reunidos, tendo cultos poderosos. Mais ou menos eu quero pedir para a gente se acalmar, tá? Ficar quietinho, porque quando vocês andam na igreja, todo mundo faz assim, ó. Então fica comigo aqui, por favor. Daqui a pouco você vai beber água, vai no banheiro. Então fica comigo. Então olha para cá. Antes da morte de Estevão, antes da perseguição ser mais acentuada, eles gostavam de ficar em cultos como esse, recebendo poder. Aí quando acabava o culto, dizia assim: que culto chapado, que fritação. E aí iam para casa. Só mudava a vida deles, não mudava a vida de ninguém. O amigo da escola continuava ímpio. O amigo do trabalho continuava ímpio. Mas eles estavam o quê? Cheio do poder. Mas foi quando veio a perseguição que eles começaram a se espalhar. Foi aí que a igreja acordou e saiu das quatro paredes. Então entenda uma coisa: quando o fogo desce, é recebimento de poder. Mas quando o fogo se espalha, quando os crentes se espalham, é início de um avivamento. E foi a perseguição que gerou esse espalhar. Então a perseguição aumentou sobre os cristãos daquela época. E nesse se espalhar, o evangelho chegou até a Samaria. Chegou até onde? Mais uma vez. Terceira vez. Mais forte. E em Samaria Deus levanta um cara por nome Filipe. Diga Filipe. E Filipe, ele é usado de tal forma que ele inicia um avivamento ali em Samaria. A Bíblia relata que em Samaria multidões começam a converter. Mas não só convertem, esse povo se consolida. Que a Bíblia também relata que haviam multidões de batizados. Então não é só multidão de convertidos, existe uma perseverança da fé ao ponto que eles batizam. Então havia multidões de convertidos e multidões de batizados. O avivamento gerado através de Filipe, daquela igreja em Samaria, estava tão tocante que a Bíblia relata que até um feiticeiro famosíssimo naquela cidade, um feiticeiro que controlava aquela cidade, todavia um impostor, alguém cheio de demônios, chamado Simão. Esse feiticeiro, por nome Simão, ele se converteu. E isso aconteceu por conta da ousadia do povo que fazia parte daquela igreja em Samaria. Isso aconteceu devido ao quê, irmão? Diga: ousadia do povo. Mais uma vez. Isso aconteceu porque aquele povo começou a entender que ser igreja não é só vir para o culto e depois sumir, e aí domingo vir de novo. Isso aconteceu porque aquele povo entendeu que ser igreja é ser resposta. Não, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu vou repetir. Isso aconteceu porque aquele povo entendeu que ser igreja é ser resposta para o seu tempo. É ser resposta para a sua geração. Então a notícia começa a tomar conta da cidade. O famoso feiticeiro Simão se converteu e agora frequenta a igreja morada. Não, vocês não estão aqui não, irmão. Vocês estão muito preocupados com a apuração. Vocês não estão aqui não, irmão. Vocês não estão aqui não. Vocês não estão aqui não. Tem alguém comigo aqui, irmão?
Eu acho que eu não estou na igreja que eu pastoreio. Me dá mais volume aqui, por favor. Estou ficando sem voz. Eu acho que eu não estou na igreja que eu pastoreio. Eu acho que eu não estou. Ei, escuta uma coisa. Aquele povo, por conta da perseguição, ficou tão ousado. Aquele povo, por conta da perseguição, ficou tão mais faminto por Deus, que eles, através da sua vida, começaram a mudar a história daquela cidade, ao ponto de feiticeiros começarem a converter. E aí a notícia correu toda a cidade: feiticeiros convertem ao evangelho, feiticeiros entregam a vida a Jesus e começam a frequentar a igreja morada. Gente, um avivamento está acontecendo nessa cidade. Um avivamento está acontecendo aqui em Samaria. E foi nesse contexto de avivamento que a Bíblia diz, e nós lemos o texto, que um anjo do Senhor aparece para Filipe e fala com ele. Veja aí o que é que o anjo fala com Filipe. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Vem comigo. Filipe está no meio de um avivamento. Você está comigo? Quem está comigo? Coisas incríveis estão acontecendo, cara. Mesmo debaixo de grande perseguição, eles estão vivendo o melhor tempo da igreja. Multidões estão convertendo, multidões estão batizando. Bruxos, feiticeiros estão convertendo ao evangelho do Senhor Jesus. Filipe era o pastor dessa igreja. Aí Deus chega para ele através de um anjo e fala o seguinte: Filipe, sai do meio desse avivamento e vai para uma estrada deserta. Entra na história comigo. Você está comigo? Imagina isso aí. Gente, quem quer sair do meio de um avivamento para ir para uma estrada deserta? Ou seja, um lugar, uma estrada que não acontecia nada, que ninguém morava, que mal passava uma pessoa. Mas veja só o versículo 27. Veja só a atitude de Filipe. Atos 8, 27. Ele se levantou e... Está aí o texto. Vamos lá, gente da mídia. 27. Atos 8, 27. É o próximo versículo, meu amor. Eu vou ler para vocês aqui. Ele se levantou e partiu. Deixa eu te dar um start. Nessa vida com Deus, nem sempre tudo vai fazer sentido. E sabe por quê? Porque nem sempre tudo vai fazer sentido. Porque às vezes algo não vai fazer sentido. Porque Deus, Ele olha para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, na perspectiva da eternidade. Deixa eu te explicar. A única visão que nós temos da vida é o presente, sim ou não? Nós até podemos ter uma ideia do futuro. Nós até podemos aplicar fé sobre algo que queremos para o nosso futuro. Mas de fato, na realidade, o que naturalmente, tirando a fé, o que naturalmente podemos ver é só o presente. Agora, quando Deus vem falar com você, quando Deus vem falar conosco, Deus, Ele não olha na nossa perspectiva, que é somente do presente. Deus vê pela perspectiva da eternidade. E como Ele sempre fala pela perspectiva da eternidade, e não na limitação do tempo presente que estamos vivendo, às vezes quando Deus fala, não faz sentido. E não faz sentido porque nós estamos
presos no presente. Então, aí vem Deus, nessa perspectiva de falar conosco da eternidade, e joga uma bomba no colo de Filipe. Filipe está no meio de um avivamento. Filipe está vivendo o melhor tempo da vida dele como pastor. E aí Deus diz assim através do anjo: Filipe, eu quero que você saia do meio desse avivamento e vá para uma estrada deserta. Gente, olha para mim, isso faz algum sentido? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Filipe obedeceu. Filipe o quê? E obedeceu por quê? Escuta, porque confiar em Deus é mesmo que eu não esteja entendendo, eu vou fazer, porque eu sei que Deus tem um propósito para mim. Confiar em Deus é fazer mesmo sem entender. Fala para quem está ao teu lado: confiar em Deus é fazer mesmo sem entender. Então olha para mim, gente, escuta, morada. Se você só decidir obedecer a Deus quando faz sentido, você vai perder a maioria das coisas que Deus tem para você. Vou repetir. Se você só decidir, se você só resolver obedecer a Deus, fazer algo que Deus está pedindo, quando esse algo faz sentido, você vai perder, você vai deixar de viver a maioria das coisas que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria das coisas que Deus fala para você e para mim, Ele fala no ponto de vista da eternidade. Tem alguém comigo aqui? Você está comigo aqui? E escuta, morada, e quase que sempre, quer que eu disse? Quase que sempre, o ponto de vista eterno não faz sentido com o que nós estamos vivendo no presente. Por isso que a gente fica boladão. Por isso que a gente esperneia. Por isso que a gente muitas vezes não obedece. Porque não faz nenhum sentido. E a gente só quer obedecer quando faz. Então, gente, igreja que eu amo tanto, igreja morada, obediência é a maior prova de confiança em Deus. Pastor, eu confio em Deus. Será? Porque nós só obedecemos quando faz sentido. Quando não é desagradável, quando não tenho que abrir mão de alguma coisa ou de alguém. Cadê os jovens? Então, obediência é a maior prova de confiança em Deus. Pega essa aqui agora. Deus não quer que você obedeça porque você tem medo das consequências. Deus quer que você obedeça porque você confia nele. Então, erga suas mãos assim para o Senhor e diga assim: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está vendo o que eu não estou vendo. Eu sei que o Senhor sabe aquilo que eu não sei. Portanto, mesmo sem entender nada, eu decido obedecer, porque eu confio totalmente em Ti. Só quem confia nele faz alguma coisa. Você não obedece por medo, você obedece porque você entende que ele tem o melhor para você e ponto final.
Você confia que sempre Ele vai ter o melhor, mesmo sem fazer sentido algum. Sempre. Agora, deixa eu te falar. Enquanto não aprendermos que o fruto da confiança é a obediência, e escuta, obediência não tem nada a ver com entender e gostar do que Deus está me pedindo para fazer. Você só viverá aquilo que você consegue entender. Vou repetir. Enquanto não aprendermos que o fruto da confiança é a obediência, você só vai viver aquilo que você consegue entender. Acabou. Quer viver coisas grandes? Eu não consigo entender como vamos chegar em 18 mil pessoas. Eu não estou preocupado em entender, eu só quero obedecer. Eu não entendo quando Deus me pede algumas coisas, mas não estou preocupado em entender. Eu somente obedeço. Por quê? Porque quando primeiro eu quero entender para depois obedecer, eu só vou viver aquilo que eu consigo entender. Abraão não entendeu nada quando Deus pede a ele Isaac. Eu estou conjecturando porque a Bíblia não fala sobre isso. Eu estou tentando até aqui roubar um pouco da fé de Abraão. Talvez até uma heresia eu vou falar agora. Você sabe como eu sei que matar uma criança em sacrifício é pecado, sim ou não? Oferecer uma criança a Moloque, sacrificar uma criança é pecado, sim ou não? Mas Deus pede para Abraão fazer isso. Qual é o sentido que tem nisso, irmão? Deus dá o filho e depois pede o filho. Mas não somente isso. Sacrificar uma criança era pecado. Deus está pedindo a Abraão para pecar. Você já havia pensado sobre isso? Mas eu olho para a Bíblia e não vejo em tempo nenhum Abraão perguntando por quê, quando, como, o que é que está acontecendo. Simplesmente ele obedece. E aí ele sobe um monte como pai de um jovem. E porque obedeceu, ele desce como pai das nações. Enquanto você só decide obedecer aquilo que você entende, você só vai viver o que você entendeu. Você nunca vai viver o sobrenatural. Você nunca vai viver o desconhecido. Deixa eu te dar um entendimento que vai ser como uma chave agora para você. Quando você assiste um jogo decisivo do teu time preferido, ou até quando você vai assistir no cinema um filme que acabou de entrar em cartaz, durante o jogo a gente fica cheio de tensão, sim ou não? Por quê? A gente fica cheio de tensão porque nós não temos compreensão nem ideia do futuro. Nós não sabemos como aquele jogo vai terminar. A gente fica tenso. Alguns cristãos chegam por uns segundos e desviar, falando um palavrão quando o time faz uma bobagem. Mas eu entendo, tudo isso é por causa da tensão. Então a gente fica tenso porque a gente não conhece o futuro. Por que a gente fica tenso, irmão? Porque a gente não conhece o futuro. A gente fica tenso, angustiado, nervoso,
Porque nós estamos no mesmo tempo do jogo. Está ao vivo ali. Você está ao vivo ali no estádio, ou na sua casa, assistindo pela televisão. Mas eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram a reprise de um jogo, ou a reprise de um filme. Quando você assiste a reprise de um jogo, por mais decisivo que seja, você não tem mais esse sentimento de tensão. E por que você não tem mais esse sentimento? Porque você já sabe o futuro. Você sabe onde aquilo vai dar. Ei, escuta. Nem pisca agora. Você e eu estamos vivendo a vida ao vivo. Mas Deus já sabe o resultado final. E Deus, Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele é tão bom que de vez em quando Ele entra no meio da partida, Ele entra no meio do jogo da vida ao vivo e diz assim, ó, faz assim, vai por ali, abre mão disso, não faz isso. E aí muitas vezes você e eu ficamos sem entender nada. Mas aí, nessa noite, da parte 3 dessa série, ele está dizendo, ei, eu sei que você não está entendendo nada, mas confia em mim, eu já assisti esse jogo. Tem alguém entendendo alguma coisa aqui? Tem alguém comigo aqui? Foi isso que Deus fez com Filipe. O que é que Filipe faz? Ele obedece. Gente, escuta. Confiar, o que é que eu disse? Confiar é um ato de obediência mesmo sem entender. Confiar é um ato de obedecer mesmo sem entender. Diga comigo, confiar é um ato de obedecer mesmo sem entender. Mais uma vez. Terceira vez. Mais uma vez. Deixa isso entrar dentro de você. Vai, repete de novo. E aí eu pergunto, não responde, só pense sobre isso. Diante de tudo que você está ouvindo hoje pelo seu paizão, você confia em Deus? Peguei você, né? Estou mexendo com as tuas estruturas, né? Esse era meu objetivo. Sabe por quê? Porque eu não sei você, irmão, mas pensa numa semana que esse negócio de confiar tá na ponta da chuteira. Só na fé, irmão. Só no sentimento. Tá só no sentimento, Isaías. E, gente, e nós fazemos, nós obedecemos, nós confiamos, nós fazemos, porque nós entendemos que Deus nos ama tanto, que Ele nunca iria nos pedir para fazermos algo que não fosse o melhor para a nossa vida. Fala para quem está ao teu lado, Deus nunca vai pedir para você fazer algo, abrir mão de algo que não seja o melhor para a sua vida. Diga assim, mesmo sem entender, quando você decide obedecer e confiar, você vai experimentar de coisas que você nunca entendeu. Você vai experimentar de coisas que você nunca viveu. Volta para o texto comigo, Atos 8, 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Filipe obedece a Deus, vai para a estrada deserta. E de repente, no meio da estrada deserta, aparece o que, meus amores? Alguém sabe? O que é que aparece? Diga, uma carruagem. O que é que aparece nessa estrada deserta? Uma carruagem. E essa carruagem era uma carruagem oficial. E aí você lembra que no início dessa mensagem eu te falei que a igreja estava em perseguição? Você lembra que no início dessa mensagem, por conta da perseguição, a igreja teve que adotar alguns procedimentos de segurança? E um deles é que quando eles vissem uma carruagem, eles tinham que se esconder. Então pensa comigo, irmão, como é que se esconde em uma estrada deserta? Não tem casa, não tem nada para se esconder. Aí o Espírito diz assim para Filipe: Filipe, corre até a carruagem. Ei, peraí, qual era o procedimento? Se esconder. Então, primeira coisa, Deus pelo anjo pede para Filipe sair do avivamento e ir para uma estrada deserta. Sem noção. Deus, isso está sem noção. Segunda coisa, além desse pedido maluco, o cara abrir mão de um avivamento. Está lá Filipe na estrada deserta, olhando para um lado e para o outro, vim fazer o que aqui? Aí o anjo vai e diz de novo assim: ei Filipe, está vendo a carruagem? Que carruagem? Aquela que está vindo ali. Meu Deus, vou correr, vou me esconder. É uma carruagem oficial. O anjo diz: não, corre para cima dela. Não, peraí, irmão. O que é que Filipe tinha que fazer? Se esconder. Então o anjo pede para ele fazer o quê? Ir até a carruagem. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que o que Deus estava pedindo para Filipe era contra tudo aquilo que ele tinha como correto. Então, deixa eu te falar uma coisa. É preciso confiar muito em Deus para fazermos exatamente o contrário de tudo que eu tenho como segurança na minha vida. Deus, esse emprego é a minha segurança. Deus, mas então, a minha pergunta é uma só para você hoje. Será que nós não estamos fugindo daquilo que Deus está mandando nós nos aproximar? Então, é aqui que eu queria chegar, irmão. Eu preguei tudo isso para chegar aqui. Já fazem 3 domingos que nós falamos aqui no púlpito da igreja, nas redes sociais, nos WhatsApps, nos lares, que nós estamos em 9 domingos para trazer convidados, para trazer mais um. Hoje é o 3º domingo, 21 dias, uau, 21 dias já, 21 dias já se passaram. Então, olha para mim, nesses 21 dias, você já se aproximou de quantas pessoas para conversar com elas com a finalidade de trazê-las em um domingo aqui? Então, eu vou perguntar de novo: será que nós não estamos fugindo daquilo que Deus está mandando nós nos aproximarmos? Nesses 21 dias, de quantas pessoas você se aproximou? Ah, não, pastor, é porque assim, o meu patrão é uma pessoa muito difícil. Não. Ele não. Não, pastor, mas é porque assim, o meu amigo é ateu. Não, pastor, é porque eu não sei pregar direito. Ah, não, pastor, é porque eu só conheço crente, não conheço ninguém que não seja cristão. Não, pastor, é porque assim a minha vida está tão corrida nesses últimos dias. Não, pastor, isso que é a verdade? Assim, de cara. Não, pastor, eu tenho vergonha.
Então, diante de todos esses argumentos que talvez esteja aí na tua cabecinha, é justamente por causa disso que eu estou pregando sobre Filipe. É por causa disso que eu preguei toda essa história para você. No meio de uma perseguição, inicia uma igreja em Samaria. Essa igreja impacta a cidade, ao ponto de ganhar até os feiticeiros dessa cidade. E agora Deus está mandando Filipe ir para uma estrada deserta e se aproximar de uma carruagem. E Filipe, mesmo sabendo que a vida dele corria risco, corria perigo, ele obedece. Escuta, eu vim falar algo para você aqui. A minha oração é que você tenha revelação do que eu vou dizer. A igreja é a única e a última esperança para o mundo. E a igreja não é as quatro paredes, a igreja não são os líderes, a igreja não é o pastor, a igreja é você e eu. Então dá uma olhadinha para quem está ao outro lado e diga assim: você é a última e única esperança do mundo. Fala isso para uma segunda pessoa: você é a última e única esperança para o mundo. Procura uma terceira pessoa, fala isso para ela, vai. Fala isso para ela, fala isso para ela. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo quem é você nesse jogo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Quem está entendendo quem é você nessa partida de futebol, quem está entendendo, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tem alguém me entendendo aqui essa noite? Escuta, eu vim aqui dizer para você que você carrega a esperança para a vida de alguém que já está sem esperança. A pastora foi pregar ontem no evento da nossa filha, Nair. E aí é perto daquele shopping, Rio Mar Kennedy. E eu queria ficar um tempo, só eu, sozinho. Deixei a pastora lá. Era um evento só de mulheres. E fui lá para esse shopping, era pertinho, para quando a pastora acabasse, ela falasse, eu já estava lá chegando. Eu andei um pouquinho, guajarinei nas lojas. E subi para a praça de alimentação. Fiquei olhando para ver se eu comia alguma coisa que não me engordasse mais ainda. Irmão, eu estou 2 meses sem malhar, irmão. Estou parecendo um sapo inchado. E aí achei lá, pedi, sentei. E aproveitei para reler essa mensagem que eu ia pregar para você. Já estava feita, foi só reler. Fui ler alguma coisa para pregar no momento dos tributos. Falei com alguns de vocês pelo WhatsApp. Aproveitei esse tempo que eu estava lá. Falei com Deus, orei. Mas algo me chamou muita atenção. Aquele shopping estava lotado, irmão. Lotado, sábado à noite. Mas sem medo de errar. Sem medo de dizer o que eu vou falar agora. Quando chegar no céu, Deus dizer assim: você pecou quando falou isso. Você vai ser julgado por isso. 70% das pessoas que estavam naquele shopping eram crianças entre 10 e 13 anos. Não vou dizer jovenzinhos, porque 10 e 13 anos é criança. Esbarrotado aquele local que eu estava, na praça de alimentação, de pessoas nessa idade. E as meninas, as criancinhas do sexo feminino, com essas roupas hoje que as pessoas gostam de usar, que eu não sei como é que ela entra e como ela sai, aqueles vestidos a vácuo, que fica bem aqui, que se sentar é complicado, quem está de frente não vê. E aí, eu olhando para aquela cena, 70% de criança naquele shopping. E desses 70%,
90% estavam sem pai e mãe. Sozinho lá no shopping. Sozinho. E era assim, ó. Ia por um corredor. Irmão, tem uma hora que eu parei. Eu não consegui mais ficar lendo minha mensagem. Eu parei e joguei assim meu celular e fiquei olhando. Aí eles iam por um corredor assim. Aí já vinha um menino de lá e beijava. Aí saía, aí já ia por um corredor lá do outro lado. Aí já beijava outro. Eu me sentia a pior pessoa. Talvez você esteja rindo, achando legal, engraçado. Talvez você esteja se vendo. Eu me sentia a pior pessoa. Por quê? Porque eu entendi que a igreja no Ceará ainda não fez nada. Porque se Jesus voltasse naquela hora ali, eu tinha certeza que 70% ou mais daquele shopping ficava. Cadê a igreja que é cheia do poder? Cadê a igreja que nesses cultos, chega no culto, aí o culto foi poderoso? Eu sou cheio do poder? Eu estou vivendo um avivamento? Quantas pessoas eu trouxe nesses 3 últimos domingos então? Para o 9+1.